pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Leoa. Temos hoje mais um episódio com uma pessoa extraordinária. Trouxemos aqui uma leoa e eu vou falar que eu tive que pegar uma colinha, né? Então, vou falar aqui um pouco do currículo dela. Ela é mestre em gestão e certificado em liderança pela Universidade de Harvard. Olha, gente, que chique, hein? Quem diria? Professora de empreendedorismo e inovação da Universidade de Harvard. A gente nem gosta desse assunto aqui, né? Olha que legal. Consultora da Escola de Medicina de Harvard e também do gabinete do reitor executivo da universidade. Congressista, palestrante nas áreas de liderança, empreendedorismo e gestão. Estamos aqui com a Milena Rubel. Milena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui do podcast com a gente. É um prazer estar aqui, gente. Eu amei esse nome, Papo de Leoa. Estou me sentindo honrada de estar aqui nesse papo, viu? A honra é nossa. Vamos lá. Milena, com esse... primeiro, né? A gente tem que começar falando do mais importante, né? Maternidade. Eu quero entender um pouco de você. Esse currículo, essa trajetória sua, você falou que tem uma filha, conta um pouco mais pra gente aí sobre a sua filha, quantos anos ela tem, como que foi conciliar o trabalho com a maternidade? Deixa eu ver onde eu começo. Primeiro, eu gosto de sempre começar falando que ela foi um milagre. Eu tentei engravidar, né, tive aí, fiz um tratamento, esse tratamento mais forte, eu não sei o nome aqui no Brasil. E aí eu desisti e falei, não vou insistir. Às vezes, né, esse não é eu não tenho que ser mãe, mas eu tinha esse desejo, eu amo neném, sou apaixonada em neném. Acho bom que todo mundo que fica grávido no Brasil, vem dos Estados Unidos, traga um monte de coisa de neném, porque você tem aquela, né, eu acho lindo. E eu fiquei grávida, então, assim, eu chamo de milagre, e veio ela, né, a Katie, que ela tem 9 anos, aliás, vai fazer 9. Ela sempre vira pra mim, mami, mas eu não tenho 9 ainda. Por que você fica falando que eu tenho 9? Eu falei, não sei, é porque já tá no ano, né? E quando eu tinha ela, eu já tinha meu próprio negócio, então eu tinha que conciliar, né? Eu lembro direitinho que quando ela, ainda mais quando ela era nenenzinha, eu colocava ela para dormir e ia trabalhar. Aí ela acordava e eu estava também fazendo meu mestrado, então era assim, o schedule. E o meu marido chegava no final de semana, ele não trabalhava, eu falava, agora é seu turno, fica com ela, que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar e correr atrás. Então, assim, e uma coisa diferente lá que a gente tem nos Estados Unidos é que eu não tenho ajuda. Ajuda que eu falo assim, meus pais não moram lá, parentes... A rede de apoio, né? A rede de apoio, aqui chama rede de apoio. Lá a gente fala help, né, ajuda. E então, quando eu precisava muito e não tinha, né, o meu marido, eu tinha que contratar alguém, que é caro. Lá, você vê, tem gente que... eu mesmo, né, comecei minha jornada lá como babá. Então, assim, você ganha bem por hora. Então, imagina você pagar. Então, eu tinha que conciliar tudo isso. Mas, para mim, eu acho que a coisa mais importante... Eu sempre coloquei ela em primeiro lugar, no sentido de... Ok, deixa eu ficar nesse momento aqui. Aí, a hora que ela dormir, aí a minha cabeça virava... Né, agora eu vou trabalhar. Então, aí é quando eu produzia e tudo. Então, não é fácil ter esse jogo de cintura às vezes, né? Porque você sabe que o seu trabalho demanda um tipo de concentração. Estar com sua filha, ainda mais criança, pequenininha, demanda outro tipo de energia, porque eles estão aprendendo, você está educando, né? Eu mesmo falava português com ela o tempo todo, porque eu queria que ela falasse português. E graças a Deus ela fala. Então, assim, é outra parte aí de você estar ali né, com a sua energia, com a sua atenção. E aí, ela hoje tem 9 anos, eu sempre falo para os pais, olha, não preocupa, quando eles fazem 4 anos, muda muito, né? Se você ensinar eles... Eu sempre criei minha filha de uma forma um pouco mais independente, então coloca a roupa você aqui na frente da mamãe. Então, chegou 4 anos, aí eu punho uma aguinha assim na banheira e falo, agora sabe como que toma banho? Assim, então, eu fui ensinando ela a ser independente, porque... Não independente total, mas aprendendo a fazer as coisas, porque eu não tinha ninguém para fazer, né? Me ajudar, a minha rede de apoio, zero.
Então, eu acho assim, é uma jornada maravilhosa, né? Ser mãe, eu acho que é a coisa mais legal, eu acho mais importante que a gente faz é você criar um filho. E Ah, o maior desafio e o também, maior né? desafio, ainda mais no mundo de hoje, né? Mas lá é outra conversa. É Mas verdade. é isso. Hoje, você mora há quanto tempo nos Estados Unidos? Há 23 anos. Por que que você decidiu vou para os Estados Unidos? O que que aconteceu que você falou, sei lá, vou sair do, Não do quero mais país? morar aqui. Bom, tudo começou, né? Vou contar a história. Eu sou de Goiânia e eu sempre quis morar fora. E eu tentei o visto para os Estados Unidos, eu tinha 18 anos, eu ia estudar, e eles negaram o meu visto. E aí uma tia falou para mim, ela apaixonada na França, falou, não, por que você não estuda francês e vai morar na França, em Paris? E eu falei, vou, porque eu queria ir, né? E ao invés de ficar 3 anos, eu fiquei. Não, ficar um ano, eu fiquei 3 anos. E de lá eu não queria voltar para o Brasil. Eu também não queria ficar lá, porque eu sabia que eu não ia fazer minha vida lá. E foi interessante, porque lá eu consegui o visto. Não tinha vínculo nenhum lá, praticamente, mas consegui. Bom, primeiro eu vim, visitei meu irmão que mora aqui, meu tio, tudo. Depois voltei e retomei também a minha faculdade, que eu tinha deixado trancada aqui. E me casei, tive o meu primeiro emprego americano, né? Porque antes eu trabalhei como babá, garçonete, tudo. E quando eu estava quase terminando a escola, eu comecei a trabalhar no firma de consultoria. E aí a carreira começou a desenvolver, né? Então, respondendo a sua pergunta, por Por quê? quê? Porque eu não ia Aham. fazer a minha vida lá na França, mas também não queria voltar para o Brasil. E aí, depois que foi para lá, não se encontrou ali. É. Foi indo e se encontrou. Mas você sabe que um outro sonho meu, porque eu dividi aqui antes que o meu sonho, um sonho que eu tinha de ser empreendedora, um outro sonho, até mais importante, era o de morar nos Estados Unidos. Era uma coisa sua, desde Desde adolescência, assim. pequena, Olha que engraçado, na minha época do colégio, assim, eu cresci, meu pai falava, você é pobre, menina, você nunca vai sair do país. Não é por mal, meu pai veio da roça, realmente, a nossa vida era simples, nunca passei fome, graças a Deus, mas era simples. Então, assim, era surreal sair do país ou alguma coisa assim. Aí eu falava, não, eu comecei a estudar sobre au pair, work and Uhum. travel, acho que é assim que se fala, né, tudo, para ver se eu conseguia ir para os Estados Unidos. Também, isso sempre foi uma vontade minha, sabia? E engraçado, até hoje não consegui o visto ainda, né? Só que Então, daí, nisso meu pai falava, né, você é pobre, não tem como sair do país. Aí uma amiga falou, por que você não entra na faculdade? Você vai conseguir ganhar mais e tudo mais. Só que faculdade era ainda mais surreal para mim. porque Então, eu não tinha que conseguia estar. nem imaginar. Nossa, faculdade. Ninguém na minha família tinha nem se formado no colégio, imagina. Meu pai parou na segunda série, minha mãe na oitava. Então, assim, eu Uau! falei, eu não vou conseguir me formar, né? Imagina, não tenho nem como pagar. Aí, no final, acabei entrando no curso de Direito, apaixonei pelo curso de Ai, Direito. que ótimo, olha só. Hoje, sou empresária, né? Só que ainda vou para lá. Aí, quando Vai eu for, eu ainda vou lembrar dela falando, ó, meu sonho foi ir para os para lá. Estados A gente Unidos. Não, mas eu tenho sempre, muita vontade, sim. a gente sempre comenta isso, porque a gente fala, hoje o escritório, nós temos escritório também, né, de advocacia, e é 100% home office. Cada pessoa trabalha No ali seu no seu lugar. lugar. Lógico, a gente se encontra, enfim, mas a gente fala assim, qualquer dia a gente vai estar fazendo uma reunião, uma call, um em Paris, nos Estados Vou estar em Unidos, em Miami. Miami, Uhum. fazendo a call, porque a gente pode hoje, né, fazer isso, e a gente sempre comenta que vai estar fora e ainda atuando no nosso negócio, né? É que a gente começou com um home office. Na verdade, a gente trabalha home office há mais de 10 anos, né? Mas também para conciliar com a maternidade. Eu falei, quer saber? Vou trabalhar Uhum. da onde for É possível. balançando o carrinho com Que o pé e o É, computador na mão. exatamente. Vendo a criança brincar e tá ali na reunião. É. Acontece, né? Até hoje acontece comigo. Às vezes minha filha tá lá, ela não tem aula, eu falo, ó, mamãe vai estar numa reunião, não entra no quarto, não abre a porta para ninguém. Não chama, mãe! É. E aí ela, tá bom. Aí quando eu termino, eu vou lá e falo, ó, agora fica à vontade. Mas é interessante, né? A gente, mulher, ter que
fazer Tem que ter um esse jogo de jogo de cintura. cintura. Não, Aham. eu tenho dois. Um menino de 10 e uma menina de 6, né? Aí quando eu falo, gente, eu vou entrar em reunião, não faz barulho, juro. Os dois começam a brigar, começam a bater na porta. Eu, ai, meu Deus do céu. Ah, eu falei. Engraçado, começa a brigar. Não, é Aí você. padrão isso, né? Aí vem, dá um beijinho depois. Aí todos eles querem aparecer. Acho que em quase todos os cursos deve ter A eles. carinha. Em reunião Vou tem dar um eles assim, tchauzinho. vindo dar. Minha filha também. Às vezes ela, mãe, eu. Tem hora que eu olho pra ela assim. Aí eu, às vezes desligo, alguém tá falando, eu tiro rapidinho. Eu te falei que não pode entrar. Esse não. Aí eu Somos volto. todas iguais. Não é engraçado? Ela gosta mesmo de aparecer. Não sei por quê. É uma A maternidade minha já não é real muito aqui, A né? minha já é mais tímida, ela não gosta muito de aparecer. Mas às vezes eu tô falando aqui, tipo, ô, Giovana. Sim. Tipo, mãe. Né? E aí eu tenho que responder ela, a pessoa que tá me olhando deve ficar assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ela não aparece. Então é mais difícil pra eu justificar. Aí eu falo, gente, Giovana tá aqui, peraí. Aí eu vou e já respondo. Ai, que legal, gente. Não tem como a gente fugir da maternidade, né? A gente tem que abordar esse tópico aqui, principalmente quando a gente fala das leoas, que a gente tem que proteger, né, o nosso bando, proteger nossos filhotes, a gente tem que se virar nos 30, né? Mas, Milena, eu queria perguntar para você um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre realmente o que você atua, você compartilha aí com milhares, né, de alunos hoje. Acho que estava contando aqui quantos anos, eu já parei de contar. Antes era assim, nossa, já estou um ano aqui, não, 2 anos, 3, mas não faz assim tantos anos. Bom, eu tenho o meu negócio, né, que eu levo estudantes e o tema é empreendedorismo, eles têm que criar um negócio, mas é um intercâmbio, né, de 14 dias, que eles vão lá para Boston. Nossa, se eu conhecesse quando era mais nova. Pois é. Que legal, então conta eles mais. vivem essa experiência, eles têm que criar um negócio, mas tem um tempo ali limitado. Na Harvard, é o semestre inteiro, e é bem mais profundo, claro, porque eles têm que saber bem, é como se Você eles traz realmente... do Brasil? Como que é? As pessoas saem do Brasil, vão para os Estados Unidos. em julho. Lá, em julho, eles montam como se fosse um negócio na universidade. Sim, são dois negócios diferentes. Eu trabalho para Harvard e a aula é empreendedorismo, então os alunos têm que criar durante o semestre, inclusive agora está no final, eles estão apresentando o negócio que eles criaram, tem que trabalhar em grupo e tal. Aí eu tenho uma empresa, a Vestra Education, que é uma empresa que leva estudantes, nesse programa de julho, são estudantes de 11 a 17, tá? Tem outros programas para adulto, mas esse especificamente é para 11 a 17 anos. E daí eles vão do Brasil, 14 dias, eles moram como estudante universitário numa universidade. Que legal! E aí é como se fosse experimentar 3 campos, que é onde a gente fica, a Bentley, a Harvard, algumas aulas acontecem ali no campus, e o MIT, eles visitam o laboratório, fazem o tour, então eles meio que entendem o que é uma vida acadêmica nos Estados Unidos americano, né? Como eles vivem no dormitório e tudo. Então, eles têm que criar esse negócio. E você estava nos 14 dias. Nos 14 dias. Dos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Eles vêm daqui. Mas nossos alunos, quase 100% é do Brasil. A gente vai aluno do México, da Colômbia, de Taiwan já foi, do Canadá, mas a maioria é do Brasil. E esse intercâmbio, ele é focado no empreendedorismo também. Sim, eles têm que... E desenvolver as habilidades, né? Na sala de aula, a gente fala, por exemplo, sobre inteligência artificial, o metaverse, o ChatGPT, mas o que a gente quer é que eles entrem na conversa e tragam, uma aula participativa, porque lá a gente está desenvolvendo o pensamento crítico, o pensamento criativo, resolução de problema, debate, e isso aí o empreendedor tem que ter, né? Show. E desses alunos, dessas pessoas que fazem esse intercâmbio, você falou que é por volta dos 11 aos 17 anos, muitos deles continuam lá ou voltam e... Eles voltam, porque o intercâmbio, na verdade, chama Short Term Program, né? São 14 dias, você sai daqui, as agências organizam o grupo, leva o grupo, a gente recebe lá,
E então a gente tem 2 sessões do programa, primeira quinzena, segunda quinzena de julho. O que a gente quer e faz lá também é inspirá-los a estudar nos Estados Unidos, a fazer faculdade lá. Lá. Então, Uhum. outra parte do programa. Então, por isso que a gente traz eles para viver aquilo, Pra conhecer. mostra, tem os nossos colaboradores, são todos estudantes universitários. Então, eles ficam ali 14 dias, tem um mentor, que é de uma universidade, o coordenador, que é de outra universidade. Puxa, que coordenador legal. Nossa, É, deve ser muito uma experiência extraordinária para o jovem hoje em dia, né? é. E quantos alunos, mais ou menos? Eu Alunos. posso dizer alunos, né? Quantos alunos Geralmente a vão, mais ou gente menos? tem 2 turmas de 80, 100. Nossa, Bastante. bastante. A gente trabalha. É o meu trabalho duro aí. Nossa, que legal. Não, mas a gente que já legal. teve turmas de 150. Olha Imagina só. fazer a logística para 150. 2 turmas de 150 em 2019 e 2018 também. É porque a gente voltou da pandemia e muita coisa mudou, a gente estava meio que correndo atrás, Aham. mas é uma fé. Quando tem 150 alunos, você nem vê 14 dias passar. A hora que você vê, tá todo mundo indo Indo embora, embora. porque é muita agitação, né? Ah, imagino. Porque E a você gente- acompanha tudo isso, Eu todo esse fico período. com eles na universidade e, e administro tudo o tempo todo. E o staff está o tempo todo com eles. Então, assim, eu falo com todo prazer, nunca perdemos um estudante, praticamente nunca tivemos problema de emergência. Acho que teve uma só, que é uma aluna lá atrás, caiu e fraturou o braço. Mas imagina, a Que gente já recebeu é mais de 1.300 alunos. Então, a gente sabe já a logística, a segurança, o que pode fazer, o que não pode. É maravilhoso. Então, assim, durante o semestre eu estou sentada ali na aula na Harvard. Chega julho, estou morando lá no campus com os estudantes de 11 a 17. E é uma troca Às vezes- muito legal, né? E eu amo fazer isso. Por deve isso ser que eu muito falo que gostoso empreendedorismo você tem que fazer o que você ama. O povo olha e deve pensar, meu Deus, lá ela está na Harvard, agora ela está lá no ônibus amarelo com os estudantes, entrando ali, andando aqui. Às vezes nem durmo direito, porque é muita Ah, responsabilidade, imagino, mas é durante esse muito legal. período é uma loucura. É. Em relação às aulas normais na faculdade e tudo mais, você dá aula para o pessoal da administração? Como que funciona lá nos Estados Unidos? A nossa aula são alunos que às vezes estão fazendo um diploma, né? Ou como a nossa aula ajuda você a começar o seu negócio, a gente tem muitos alunos que estão ali só para aquela aula. E eu já tive alunos, às vezes eu fico impressionada. Alunos, assim, de alto nível em empresas que eles querem empreender, então eles vão lá e pegam a nossa aula. E a nossa aula agora, depois da pandemia, é só online. Então, a gente tem alunos em vários países do mundo. Então, tem aluno na Espanha, tudo quanto é lugar. Espanha ainda está pertinho, né? Tem uns que estão lá na China, Que legal. em Dubai. Eles pegam a aula, porque é online. Então, porque eles querem aprender ali, né? Como começar um negócio, qual que é a estrutura. E ler também. A gente tem muita coisa para ler, muita coisa. Então, você sai dali bem... Sai com outro nível de conhecimento Mas também, os né? alunos são mais profissionais, né? Eles têm ali, já estão na vida profissional, que é uma aula de pós-graduação, não é de Graduação. Ah, Uhum. entendi. Depois da pandemia, o que aconteceu? Antes da pandemia, muitas empresas já tinham esse negócio de trabalhar em casa, flexibilidade. A Harvard mesmo estava criando, eu lembro direitinho, uma policy, né? Que a gente fala que lá tudo tem que ser decidido, pega gente de todas as escolas para decidir. Eles já estavam começando essa conversa de, ok, a gente precisa oferecer flexibilidade, mas tem que ser uma coisa que fala, tem que ter a regra ali, porque 10 mil funcionários, você tem que falar, ó, você pode trabalhar 1 dia em casa, ou 2 dias em casa, ou 3, ou o tempo todo, mas não é assim, quando você quer, tem que ter uma estrutura, ainda mais porque lá na universidade tem sindicato. Então, quando tem sindicato, tem muita coisa que você tem que seguir, você não pode simplesmente, né? A Google não tem sindicato, então, assim, você vê a estrutura diferente. Mas, então, em termos de flexibilidade, já se falava antes da pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, então a empresa teve que se ajustar, todo mundo teve que se ajustar, os gestores tiveram que se ajustar,
porque era o que estava. Quando voltou, hoje eu estou ouvindo mais. O que eu estou ouvindo? Tem empresa falando, não, todo mundo tem que trabalhar aqui. Ou então, ok, eu dou certa flexibilidade de você poder trabalhar em casa e escolher. E outras empresas, como a de tecnologia, porque elas têm, né, mais flexível, porque tem gente do mundo inteiro. Tudo. Ok, você pode ficar 100% desse dia. Você fica aqui, você fica lá. Acho que depende da cultura da empresa. Mas, assim, você tem que ter... Qual que é o problema que eu vejo? Isso aí talvez seja até uma opinião minha. Você tem que ter... Não é regra, você tem que ter um... Ali, por exemplo, você quer trabalhar em casa? Quantos dias? 2. E que dias serão? Quinta e sexta? Ok, então se mudar, você me avisa. Mas quinta e sexta, você trabalha em casa. Não é o dia que você quiser, porque tem empresa que ela precisa dessa estrutura, ou ela precisa de você lá um dia, ou 2. Então, tá voltando um pouco aquela coisa. Peraí, eu vou te dar flexibilidade. O que é que você precisa? Um dia em casa, por causa do tráfego? 2 dias, porque você não pode aqui, não pode sair com carro por causa da placa? Então, tudo bem. Mas eu tenho que saber. Não é simplesmente porque teve empresa que começou a notar aqui que a produtividade Produtividade, não estava sendo É. o que se espera. Porque uma coisa é na pandemia, Uhum. tudo ali tanto faz. A hora que você volta, aí você começa a medir mais nos parâmetros anteriores, né? Você Então, acha assim, que existe uma tendência para continuar as empresas trabalhando em home office, os colaboradores, né? Ou você acredita que a retomada, apesar de já ter retomado muita coisa, né? Mas a já retomou. retomada integral no presencial é mais importante, desenvolve melhor? Eu acho assim, eu acho que nós todos, principalmente, né, ainda mais em cidades onde existe muito tráfego, e tal, todos precisamos dar certa flexibilidade em termos de se um dia você precisa trabalhar em casa ou 2 dias. Mas existe um fator muito que eu ando lendo que realmente é necessário, é o relacionamento. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria falando assim que certos empregados preferem trabalhar no escritório porque eles sentem que se eles não estiverem lá, eles estão perdendo alguma coisa. Principalmente perdendo de ser até promovidos, porque lá eles podem Estão sendo mostrar vistos, né? vistos. E aí é verdade. E uma coisa que é verdade que você perde o relacionamento, de desenvolver relacionamento, porque não adianta online, não é a mesma coisa. Não é. Então você perde ali de desenvolver um relacionamento com um colega de trabalho, de às vezes sentar, tomar um café e ouvir um feedback, até mesmo para que vai te ajudar na sua vida profissional, porque você não está ali, né? Quando você trabalha em casa, você entra online, 1 hora a reunião acabou, então tá, gente, tal, você não fica ali. Não existe né, a cozinha ali para você tomar um A café e gente tal. sempre comenta sobre isso, em relação ao O escritório. cafezinho, não. Porque a gente está 100% online. E a gente também se preocupa na motivação do funcionário, né? Do colaborador que está lá e, de repente, acha que a gente está muito distante. A gente está ali trabalhando, mas vocês não estão se vendo, né? Então, a gente fala assim, ó, sempre que for almoçar, fala, ó, pessoal, tô indo almoçar. Porque quando você tá sentado do lado da pessoa na empresa, você não levanta e vai embora. Você fala, ó, tô indo almoçar, tô indo embora, tchau. Bom dia, cheguei. Então, a gente cobra bastante isso, essa interação. A gente também implantou deixar o Meet ligado o dia inteiro. Então, a gente tá aqui com o microfone desligado, mas tá todo mundo trabalhando, todo mundo se vendo. Então, de vez em quando tem uma dúvida, ou só lembra de alguma coisa engraçada, tira, fala, volta aqui no foco, pra gente tentar se aproximar mais. A gente criou até um desafio agora de... Como que é? Desafio fitness. Que todo tem que ir pra academia. Lembrei até quando ele falou, né, da academia tá aí, né? Então, a gente criou um desafio fitness, que daí a gente tem que ir X dias pra academia e tudo mais. Tem que tomar tantos litros de água por dia. E aí a gente vai jogando no grupo. É um desafio. Pra gente é um desafio. Então, eu gosto sempre... Desculpa, gente. Eu gosto sempre de ouvir as opiniões no que diz respeito ao presencial, fora e tudo mais, até mesmo porque a gente tá sempre tentando melhorar com a equipe, porque a gente tá sempre à distância. Sempre assim, né? A gente marca 2 vezes no ano. Eu acho que talvez para você interar mais o grupo, você encontrar algumas vezes mais, ao invés de só 2 no ano. Não, a gente tenta assim, fazer eu mais acho, porque é o que a gente fala, né? A gente falando de inteligência artificial,
nada supera o relacionamento humano. E quando você tá ali, né, no escritório, você tá vendo as pessoas, você às vezes toma um cafezinho rápido, eu sinto falta disso, Eu pra te sinto falar a falta. Não, e verdade. você Eu como trabalho em casa, professora? eu não... não, mas a nossa aula é online. Tudo é online, lá na Ah, Harvard. é E aí, verdade. em julho, eu tenho essa Por isso é tão gostoso também. esse monte de interação, os estudantes, o pessoal que trabalha, e você vai para lá e vai para cá. A hora que eles vão embora, é um vazio tremendo. Ainda bem que é férias, eu ainda estou de férias, eu ainda vou. Mas até a minha produção eu sinto. Uma amiga estava falando, eu acho que tem dia eu vou pegar meu computador, vou vir para cá trabalhar na universidade. Para mim mesmo, né? Para minha empresa. Porque eu sinto que se eu estiver no meio de gente, eu vou produzir mais. Esse é o meu caso. Então, Então, assim, eu sempre tive isso também. Inclusive, a gente sempre alugou uma sala e o pessoal ficava todos em casa e eu vinha pro escritório. Então, não era o pessoal que eu tava ali interagindo, não era da minha empresa. mas Cada você um uma vê coisa, gente, mas né? eu ia almoçar com o pessoal, então isso fazia muita diferença pra mim. Em casa eu não tinha, como é que a gente fala? Não Foco. tinha, não era foco, mas eu não conseguia. Eu sempre parava pra fazer alguma coisa, pra nem me ver a fale. criança Então, e tal. E aqui não, aqui eu me dedicava, no escritório eu me dedicava 100%. 100%. E aí em casa você também se dedica 100%. Agora, quando você trabalha em casa, para você ter Essa disciplina, e aí eu fui obrigada, na pandemia, a ter, porque senão eu não ia trabalhar. Todo É, mundo. Então eu tive que aprender a fazer isso. eu porque não, eu quando eu vejo as pessoas, aí eu já quero conversar e aí não foco nem um Ah. pouco quando eu vou pro escritório, nada. Esquece, tem dia que eu nem levo o computador porque eu sei que não vai fluir. Que daí quando a gente vem pro escritório eu vou querer Nem conversar, leva o gente. computador, é ótimo. Mas pra que trabalhar? Vem cá, vamos catch up, como diz os americanos. Vamos colocar a conversa em dia. como a gente não tá muito tempo, não tá junto, né, todo dia, nesses encontros acaba que a gente realmente bate mais papo. Não Que legal. A gente fala de várias coisas, inclusive do trabalho. Mas a gente não fica E no piada computador lá, né, assim, olhando, sem se falar, não. A gente Tem que tem um interagir. momento mais de interação mesmo. Não, mas agora sim, eu quero dizer, né, que eu aprendi com a professora de Harvard. Olha, gente, que chique! Me sinto muito honrada. Não Obrigada é pra mais qualquer uma um, vez, né? viu, Milena? E eu queria saber de você as principais características de um bom líder. Que você considera como principais características de um bom líder. Na verdade, eu vou te dar uma, Ai, que é a Jesus. mais importante. Empatia. E aí vem de trabalhar com pessoas. Você tem que entender. A pessoa pensa, empatia é só ser bonzinho. Não, eu acho que empatia é você... Olha, eu já ia falar em inglês. É muito fácil, é você se colocar no lugar da pessoa. Então, é você entender de pessoas. Eu acho que é você... né, eu acho que a empatia... para mim, é coisa até linda no líder. Porque se ele tem isso... o resto parece que tá tudo no lugar, sabe? E eu acho que você que é um segundo, eu acho que é o líder. Tem um termo lá nos Estados Unidos, é servant leader, né? Aquele líder que serve. Mas não é nem a questão de servir somente. Eu olho isso como uma frase que eu uso muito aqui no Brasil é do tal do tamo junto. É você vestir a camisa e falar vamos. Então, tem dia, quando a gente está arrumando lá julho, eu tenho os coordenadores que vão passar nos quartos, ver se está tudo bem, tarará. Mas depois que eu falo, isso aqui que tem que ser feito, se eu vejo que às vezes, né, eu chego lá, eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Não, eu não faço isso para mostrar nada, mas eu acho o seguinte, nós somos uma equipe, então se eu cheguei lá com o meu carro, eles estão lá ocupados, eu não vou ligar, Bel, desce aqui, pega essa caixa aqui para mim, tá? Se eu puder carregar, eu pego, vou, carrego. Então, assim, você ser um todo com o pessoal que trabalha com você. Não só vestir a camisa, mas aquela frase do Brasil que eu amo, que é tamo junto. Então, se precisar, tô aqui, vamos. E eu acho que essas são as duas coisas importantes. Eu poderia adicionar mais, mas eu acho que essas são as mais importantes. Isso faz com que o pessoal que trabalha com você te veja de uma forma mais leve também, né? Tem uma liberdade, te entreguem mais também, né? Porque quando a pessoa não gosta do líder, quando a pessoa não gosta do chefe, é terrível. Nossa, porque aí a pessoa não entrega nada e só reclama, e aí você fica numa situação muito difícil, né?
Tem um conflito. A linha é muito limítrofe, né? É muito tênue entre um líder bonzinho, né? E um líder, como que eu posso dizer? Eu não sei que palavra que O eu posso líder usar. bonzinho, Né? que você tá falando, Mas, é aquele assim, líder que deixa todo mundo fazer o que quer. Não, isso não é líder, né? Líder. Na verdade, o líder, as pessoas, na verdade, por que ele é líder? Porque as pessoas seguem ele. Elas decidiram seguir. E elas que decidiram, não foi porque ele está na posição. Então, essa é a diferença. Não é o chefe, é o manager. Então, existe em português, em inglês, líder e manager. O manager, ele tem uma função diferente, é ter certeza que as coisas são feitas. O líder, não, ele é direcionar as pessoas para que elas façam o que tem que ser feito. E aí, geralmente, as pessoas... Você já notou na escola? Tem sempre, às vezes tem um estudante, uma criança líder. Que fala, gente, até o líder da bagunça, vamos falar que existe? Existe, o líder da bagunça. Então, que fala assim, nossa, gente, olha, vamos fazer isso. Você já reparou? Aquele ali não segue não, porque ele é líder, entendeu? Pode ser da bagunça, pode ser da festa, pode ser aquele que leva, aquele que vai... As pessoas seguem porque querem, né? Então, o líder, ele geralmente é igual... Ele é líder porque alguém decidiu seguir ele. Então, assim, não é que ele é bonzinho. O líder de verdade, ele chega para você e ele tem empatia, ele ama você, ele vai falar, olha, é o seguinte, eu sei que você está fazendo isso aqui e é mais ou menos do jeito que a gente quer, mas o que a gente quer é isso, e eu sei que você é capaz. Então, vai lá, e se você precisar de mim, eu tô aqui. Ou seja, você acabou de falar para ele, você está fazendo errado, você vai fazer certo, mas do jeito que ele falou. Você entendeu? É a diferença. Não sei se eu respondi essa pergunta. Com certeza. Eu sou mestre em não responder pergunta. Respondeu. Inovação. Como que vocês trabalham a questão de inovação lá com os alunos? Olha, eu vou ser sincera para você. Eu sempre tenho medo de falar que eu estou lá trabalhando na aula de empreendedorismo e inovação, que eu falo de que inovação que eu não tenho muito, não. Eu entendo o que é necessário, né? Inclusive, tem uma aula que eu dou lá na Harvard, que é a diversidade, e aí as pessoas entram na aula pensando em diversidade, a diversidade que a gente ouve na mídia, e não é diversidade. Aí eu entro no assunto, não vou dar aula aqui agora, mas tem tudo a ver com inovação, e tem tudo a ver com recrutar pessoas que pensam diferente, e que fazem decisão de uma forma diferente, que vão trazer ideias diferentes, aí a inovação floresce, né? Mas na nossa aula, a inovação é muito focada em o que está acontecendo hoje no mundo, porque tem muitos dos nossos estudantes que querem criar aplicativos e tudo, então a gente traz a forma de abrir um startup, e tem até um livro que a gente lê, chama Lean Startup, tem tudo a ver com tecnologia. Então, não é tão assim na inovação no sentido de tecnologia. Tem gente que sabe muito mais que a gente ali na nossa aula, mas um dos professores nosso, o Bill, ele traz blockchain, ele fala sobre inteligência artificial, a gente fala na sala de aula, né? Principalmente como isso você usa na parte da gestão da sua empresa, em termos de analítica e tudo. Então, eu não sou mestre em inovação, mas isso aí é o que a gente fala lá. Não, mas é importante sempre abordar, né, essas questões. Vamos voltar, então, um pouco para a liderança, que eu queria saber, no que diz respeito, isso, eu acredito que é uma dificuldade muito grande hoje, não só no Brasil, mas acho que em todo lugar, a gente conseguir fazer contratação de pessoas. Então, você falou que já trabalhou no RH, né, de uma empresa, tudo. Sim, fazendo isso. Hoje, você faz seleção de colaboradores? Como que funciona? Eu faço para minha empresa, né? Então, agora a gente entra em 2 meses rapidamente para recrutar as pessoas que vão trabalhar só julho, que é um emprego que passa, né? Então, eu recruto estudantes que estão na universidade ou formaram esse ano ou que estão fazendo pós-graduação. Então, eu estou sempre recrutando, eu falo que é a nova geração, né? Porque eu sei a diferença. Hoje, você recrutar, achar pessoas boas, está um pouco mais difícil do que antes. A gente estava falando da responsabilidade, que às vezes as pessoas querem
Às vezes tem funcionário que parece que tá pagando ele e ele tá te fazendo um favor, né? Pois Lá é. nos Estados Unidos, eu não sei aqui, Aqui Também. também, muito. Então, assim, como assim? Eu tô né? Você aceitou o emprego, é esse aqui e tal, então você tem que fazer um trabalho simples. Então, assim, recrutar eu falo que você fez certo, você não vai ter problema depois. Então, é uma parte que custa muito para a empresa, para qualquer um, que você vai ter que dar... Mesmo que só você na sua empresa, ou só vocês duas, você for recrutar alguém, vai tirar o quê de vocês? O seu tempo. E isso é a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque você não tá fazendo isso para recrutar, né? Então, daí você já vê o custo. E também o custo de treinar, porque você pode recrutar a pessoa que sabe fazer aquele serviço exatamente do jeito que você quer. Todas as pessoas, elas precisam da transição. E é por isso que eu não sei que no Brasil, nos Estados Unidos, existe um período de 90 dias que a gente fala, que é o período de Aqui a gente fala experiência. de experiência. Lá é outro, eu esqueci o nome, mas nesse período de 90 dias, a empresa pode dispensar o funcionário sem nenhum compromisso e o funcionário também pode chegar no outro dia e falar, eu não quero mais estar aqui, tchau, se vira. Uhum. Não tem, e não vai... Não tem o vínculo, não tem cria o vínculo. né? É principalmente legal. Então, esse período. Então, você pode recrutar quem você quiser que saiba fazer. Esse período aqui, ele vai passar, porque a cultura é diferente, as pessoas que ele vai trabalhar são diferentes. E tudo é diferente, né? Então, tem esse período. Então, você tem que entender isso. Então, isso custa para você também, né? Então, você recrutar é praticamente a coisa mais importante, porque tudo custa. Agora, se você recruta certo, aí você passa pelo tempo da experiência. Aquilo ali vai ser smooth, né? Não muito trabalhoso. E a pessoa vem, e ela fica, e ela se desenvolve, e ela produz, e ela give back, né? Dá de volta para a empresa. Então, assim, recrutar é a parte mais importante. São pessoas, e as empresas são feitas praticamente de pessoas, né? É verdade. Verdade. A gente ouviu você falar sobre amar o que faz. Já deu para perceber. Você fala com um brilho nos olhos quando você vai falar da temporada de julho, né? Então tá já vendo? dá para perceber. Eu amo o que eu faço, então é muito fácil. E aí você estava falando sobre amar o que faz. Por que você acha que é tão importante assim amar exatamente o trabalho? Porque tem muita gente que hoje em dia, você mesma comentou, a gente ouviu em outro momento, você falando que tem gente que vai fazer alguma coisa por dinheiro, né? Mas amar o que faz, por que você acha que é tão importante? O que isso muda no resultado final da sua empresa? Eu acho que o mais importante, tem a frase, e muita gente usa, e na mídia social também, se você ama o que você faz, você nunca vai trabalhar, né? E para mim não existe coisa mais triste do que ver alguém falando assim, ai, falta 5 anos para eu aposentar. Falta 10 anos para eu aposentar. Eu olho e falo, uau. Nossa, eu nem penso quando que agora eu tô entrando, até falei, gente, eu tô entrando agora numa outra fase onde, né, eu tô criando coisas novas, tal. Eu nem penso assim, não, eu vou parar com tantos anos, isso para mim, porque eu amo o que eu faço. Então eu acho que você tem que escolher e fazer, mesmo porque o que eu amo fazer, o talento já tá em mim, eu só vou desenvolver. Entendeu? E, geralmente, se você não gosta, existe algo ali que você não tem, que você desenvolve, mas não desenvolve com a facilidade, com o sucesso que é se você fizer aquilo que você ama. Então, assim, é difícil achar o que você gosta de fazer e ama? Às vezes é. Principalmente ali quando você é novo. Mas se você acha, você tem prazer, eu acho que aí o sucesso vem. É consequência. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou fazer isso. Eu conheço uma pessoa que formou, eu nem vou dar as informações direito, porque eu tenho, é da minha família. Vai que ela ouve esse podcast. Pronto, ó, já. Só não dê nomes. Mas é muito interessante, porque a pessoa formou em alguma coisa e ouviu da família que aquilo ali não dava dinheiro. E eu, lá nos Estados Unidos, eu vejo a profissão da pessoa em diferentes formas. Eu penso, uau, ela pode ter sucesso, porque ela tem um talento ali, eu vejo. Mas
pais ou a mãe, não sei, por motivo, ela voltou para a faculdade para fazer uma outra coisa. Porque Que com supostamente certeza, daria dinheiro. supostamente dá dinheiro. Pode ser que ela vai Vê. amar ali, eu não sei, às vezes vai ter o talento, mas você vê que existe... Ela até parece que não pode vai. desenvolver ali Não, um ela pode ser prazer, boa e porém, trabalhar. aquela paixão, É. aquele amor ficou, né? Ficou Né? E pra é tão trás. cansativo Eu tenho- você sair para trabalhar quando você não... Não quer, é o que a gente falou de eu tenho segunda-feira. uma Nossa, frase... não acredito, meu Deus, Eu gosto de odeio segunda-feira, porque segunda-feira. quando eu começo a trabalhar de novo, eu tenho um monte de coisa para resolver. É, a gente fala disso. Eu tenho uma frase que é, você não ser feliz no trabalho é um desperdício de vida, né? É. Porque assim, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? E aí, de repente, você trabalhar com algo que você não gosta, você reclamar sempre que é segunda-feira e tudo mais, é um desperdício. Você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos trabalhando e reclamando a vida inteira, né? Você tá existindo. Da segunda-feira? né? Tadinha da segunda-feira. Né? E que bom pra sexta, né? Milena, eu fico muito, muito feliz. Estou muito honrada mesmo por você ter aceitado participar do nosso podcast. É um prazer estar Tá. aqui com vocês, meninas. Prazer é nosso. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. Nosso foco são mulheres empreendedoras, mães, mulheres que trabalham em casa, né? A gente fala, às vezes, não trabalhar fora, mas trabalhar em casa também é muito cansativo. né? A gente trabalha duas vezes, às Duas vezes, né? vezes. Chega em Ou casa, mais. mesmo que você tenha gente para te ajudar, você tem que saber, tem que dar ordem, né? Com Tem que dar a certeza. direção. Exatamente. E aí eu queria que você deixasse uma frase, uma mensagem para essas mulheres aqui que vão nos ouvir. Ou que estão nos ouvindo, né? Sim. Eu acho que existe uma coisa muito importante, apesar de eu... Lembra ali no começo eu falar, nossa, minha prioridade era minha filha e tudo. Ela é minha prioridade, sim. Todas as coisas que eu faço. Uma coisa eu ouvi, vou até citar o nome da pessoa, porque eu acho que vocês talvez não saiu aqui. Quando a Gisele Bündchen, né, que fala, Isso. ela mora lá, né? Ela deu uma entrevista uma vez, e eu não tinha filhos ainda. E perguntaram para ela alguma coisa, ela falou assim, a minha prioridade sou eu. Em primeiro lugar, vem eu, e depois os meus filhos. E ela foi muito criticada. Lá. Não sei que saiu e tal. E eu não critiquei ela não, mas eu pensei, interessante, né? Bom, eu não sou de... a vida dela, eu acho que ela tem a razão de ter falado isso. Deve ter um motivo. Quando eu tive minha filha, eu entendi que existe uma frase em inglês que fala it's impossible to pour from an empty cup. Então, é difícil de você beber, é mais ou menos isso, com um copo vazio. Então, para você dar, você tem que estar bem. Então, eu acho que as mulheres, sejam empreendedoras, sejam não, você tem que se colocar em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo, até o homem também. Porque se você não estiver bem, se você não estiver com a saúde mental no lugar, se você não estiver ali forte, como que você vai poder cuidar da sua família, do seu negócio, dos seus funcionários? Então, assim, eu aprendi isso e hoje eu vivo isso. Primeiro, eu. Não é questão que eu não amo, não morreria pela minha filha, mas se eu não estiver bem, ninguém vai estar, nem ela, nem meus funcionários e nem o meu negócio. Então, tá aí. É isso. Sensacional. Nossa, sensacional. Incrível. Helena, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Fico à disposição aí para vocês. Obrigada. Pessoal, então, estamos finalizando esse podcast com a Milena Rubel. E quero que vocês comentam aqui, falem o que vocês acharam. E não deixem de seguir a Milena. Milena, qual que é a sua rede social, seu Instagram? É Milena Rubel. Milena, igual é português, né? E Rubel, R-U-B-E-L. Eu sempre soletro, mas Rubel. Os meninos, o pessoal coloca aqui embaixo na legenda. Por favor, meninas, não esqueçam. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Obrigada, Milena. De nada. Obrigada, meninas.